Sejam bem-vindos ao meu canal Alma Soul. Hoje eu venho trazer um pouco da minha história, da minha trajetória com a espiritualidade, para vocês entenderem um pouco de como as coisas, como eu cheguei até aqui, por que eu me tornei um budista, por que eu gosto de trabalhar com espiritualidade, como que foi que aconteceu toda a minha história. Bom, a minha trajetória é assim, eu nasci em família católica, a minha avó materna é muito católica, o meu avô e ela vão na igreja todo domingo, minha avó é professora de catequese, meu avô é voluntário lá na igreja que eles frequentam, e ela tem aquela crença de que toda e qualquer coisa esotérica é meio que como se estivesse fazendo um pacto com o diabo, tá? E aí, a minha mãe já frequentavam centros espíritas, mas assim, escondida da minha avó, claro, porque se minha avó soubesse ia dar treta. E o meu pai, ele é praticamente ateu, assim, não que hoje ele seja, mas nunca foi relacionado a nenhuma igreja, nenhuma religião. A família do meu pai era ainda um católico não praticante, então essa era a minha base espiritual. Quando eu ia para as igrejas, né, era porque minha avó falava que se eu fosse no dia de tal santo, e pedisse, eu ia passar no vestibular, ia passar numa prova. Então era essa a minha relação. Eu fiz primeira comunhão quando eu era criança, porque é um clássico, né? Você faz primeira comunhão e aí porque a sua avó é católica, então sua mãe coloca você na catequese e aí você faz a primeira comunhão lá. E aí, quando a minha mãe frequentava os centros espíritas, eu ia junto com ela, porque ela queria que a gente fosse junto com ela no tomar passe. Eu ia lá e ficava na parte dos jovens ali. E desde aquela época que eu frequentava o centro espírita, eu tinha feito um acordo com Deus. Eu falei assim, olha, Deus, veja bem, eu acredito que espíritos existam, beleza? Mas eu já acredito, não precisa provar nada. Não preciso fazer com que eles apareçam na minha frente, deixa eles lá e eu cá. Pode ser assim? Combinado? Combinado. Fiz esse acordo com Deus e durante muitos anos na minha vida eu consegui passar imune não, passar ilesa em todos os passes, todas as vezes que eu fui nesses centros espíritas com a minha mãe. E aí foram anos nisso, no centro espírita. Quando eu entrei para faculdade, trabalho, estágio e tudo mais, já não frequentava, porque não dava tempo, tinha minha vida, rotina e tudo mais. Eu não considerava nada, nem ateia, nem nada, eu não me considerava nada. Se perguntassem, eu falava, sou católica, sabe? Mas eu não... foda-se. Aí um dia eu tava indo pro estágio, eu pegava um trem. Nesse trem, no mesmo vagão que eu, entrou um cara que ele tava com o bonezinho de Jesus Cristo e lendo a Bíblia. Sabe esses evangélicos que querem espalhar a palavra? Na hora que ele começou a falar, assim, e ler, eu entrei, tipo, em choque, assim. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a sentir umas coisas e tal, comecei a chorar muito. Aí eu comecei a chorar, e eu não conseguia mais seguir naquele trem. Aí eu parei na próxima estação, saí, esperei o próximo trem. E aí eu peguei o próximo trem, parei na estação do metrô e fui pegar o metrô para ir pro estágio. Chegando lá, nesse trem, no metrô, quando eu cheguei no metrô, eu entrei no vagão, o mesmo cara que tava lendo a Bíblia pra mim, no trem, tava também nesse vagão do metrô, eu desacreditei. Falei, puta merda, mano, só pode ser um sinal de Deus e tal. E eu chorando, sei que eu cheguei no estágio bem abalada, assim, e eu tinha um amigo da minha faculdade que o pai dele era pastor. Aí, beleza. Aí, obviamente, que eu fui falar com ele. E falando com ele, eu falei, cara, sei lá, acho que Deus me quer na igreja. Aí ele falou, quer. Certeza que quer e tal. E ele é uma pessoa que, apesar de ser filho de pastor, ele tinha uma cabeça... Tem ainda, tá vivo, né? Ele tem uma cabeça muito aberta para várias coisas. E aí eu fui pra igreja. Fiquei frequentando a igreja evangélica por 1 ano e meio.
Usei até a pulseirinha Eu Escolhi Esperar. Esse período com a igreja evangélica, ele foi um período muito bom, onde eu tive um momento de reconexão com o divino, com o sagrado. Para quem não acreditava em nada, não fazia nada, eu me reconectei com o divino, com o sagrado. Com isso, eu reconheço muito a força do evangélico, da religião efetivamente evangélica, porque ninguém, na minha opinião, louva mais e melhor o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, do que os evangélicos. Isso é um fato, assim, né? É fato certeiro, assim. Ninguém faz melhor do que eles. Por quê? Porque eles têm todos aqueles hinos, todas aquelas músicas que chegam numa elevação e numa conexão muito bonita com Cristo, com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, certo? Só que aí, como uma aquariana, com ascendente aquário, eu sou advogada, eu comecei a me questionar tudo aquilo que era pregado na igreja evangélica, porque, tipo, tá, o porquê da não proibição, o porquê da proibição, por que que não pode fazer isso, por que que não pode fazer aquilo? E além disso, eu via coisas que eram pregadas na igreja e que as pessoas que frequentavam a igreja não correspondiam a tais princípios. E é óbvio, toda religião, o grande problema das religiões são as pessoas, né? Não tem nada a ver com o espiritual, com o lado espiritual. E aí eu comecei a dar uma brochada, assim, né? De não entender as coisas, o porquê das coisas. Comecei a questionar vários ensinamentos que nos eram dados, sabe? E aí eu acabei saindo da igreja e voltei pro que eles chamam de mundo. Mundo. Passado-se um tempo, eu indo nas baladas, curtindo pra caralho, vivendo pra caralho. Eu tava vivendo minha vida e assim, tudo sempre dava errado, assim, tudo dava errado, tudo dava errado. Eu estava num momento da vida muito tenso. E aí, uma melhor amiga minha na época, ela entrou pra Umbanda por conta de um namoradinho dela da época, que ele era pai menor dessa casa. E toda vez que ela vinha falar, ela contava tudo, ela tava muito empolgada nesse começo de trajetória que eu chamo do médium emocionado. Todo mundo já foi um médium emocionado quando entra pra essas experiências espirituais. Eu fui, ela foi, ninguém tá imune a isso, tá? E aí ela era essa médium super emocionada e vinha me contar as coisas e tal. Eu falava assim, ó, amiga, é o seguinte, você não vem me contar essas coisas quando tá eu e você sozinha na sua casa, porque eu tenho medo. Então você me conta quando a gente estiver num bar, com um monte de gente ao redor, ou num posto, que a gente ia num posto beber cerveja, num posto, porque, ó, não quero saber disso não. Só que nisso, minha vida dando tudo errado. Trabalho, família, amigos, relacionamento, tudo dando errado, tudo dando errado. E aí ela falava de Exu e tal, eu falei assim, olha, tô tão cagada mesmo, quer saber? Vou lá, vou ver se faço pacto com o demônio, porque aí fazendo pacto com o demônio, pode ser que minha vida melhore. Fudida por fudida. Nossa, isso vou ter que cortar. Mal por mal, que eu fique mais mal, pelo menos que se resolver alguma coisa na minha vida, tá ótimo, entendeu? Aí fui, na primeira vez, numa gira de esquerda, claro, porque acho que a maioria das pessoas quando frequenta terreiro começa a frequentar a primeira vez numa gira de esquerda, já ouviu isso? Eu tinha as mesmas crenças da minha avó, que Umbanda é coisa de demônio, tamo lá cultuando o demônio. Então eu falei, já que é o demônio aqui, espero que resolva minha vida, pelo menos porque eu já desisti. Aí eu fui nessa gira de esquerda e fui na mesma pegada que eu ia no centro espírita. Ó, Deus, lembra lá naquela época do nosso acordo? Então, tá voltando esse acordo, hein? A gente vai lá, não quero sentir nada, nem ver nada, cada um na sua, acredito, mas ó, cada um na sua, entendeu? E aí acho que Deus, ele falou assim, esse acordo prescreveu faz muito tempo, você não tem mais direito de nada. E aí eu rodei, nos dois sentidos que podem ter essa palavra nesse contexto. Aí eu tava lá um dia numa gira de direita e aí senti um calorzão, veio Xangô assim perto, porque a nós é filha de Xangô, né? Fofa. Aí eu, primeira gira de esquerda que eu fui, Exu parecia que sabia da minha vida. Eu falei, esse demônio sabe mesmo da minha vida, hein? E aí chorei, falou umas coisas assim e tal. E aí eu comecei a frequentar a gira todo sábado, que era de sábado a gira.
E aí todo mundo falando, ah, filha, você tem que vestir branco e tal. Só que assim, eu não vou. Na hora eu falei assim, ó, seguinte, beleza, gosto do terreiro, gosto da energia, gosto da Umbanda, mas eu não vou entrar para um terreiro, de fato, sem saber aonde eu tô pisando, entendeu? Aí eu pesquisei na internet, assim, ó, Umbanda, curso de Umbanda, né? Porque eu queria aprender qual é que era dessas coisas. Aí nisso caí, vi um curso de teologia de Umbanda do Alexandre Comino, comprei esse curso online e assisti esse curso, fiz todo esse curso acho que em 2 semanas, assim, foi intensivão, assim. Fiz tudo e, meu, eu me encantei, aprendi pra caramba e depois que eu terminei esse curso de teologia, eu falei, bom, agora eu posso entrar pro terreiro. Aí entrei pro terreiro, fiquei um tempão lá, trabalhando, médium da casa, desenvolvendo minha mediunidade e tal. E aí, enquanto eu tava no terreiro, lá não tinha dia de desenvolvimento mediúnico. Aí, o que que eu fiz? Eu fazia o desenvolvimento mediúnico no terreiro do Alexandre e participava da gira também, no terreiro que eu frequentava. Aí fui para as medicinas sagradas da floresta, a convite de um amigo meu. Consagrei a ayahuasca pela primeira vez e aí um mundo se abriu, assim, um mar de possibilidades. Por quê? Porque dentro do meu trajeto com as medicinas sagradas da floresta foi se abrindo muitas possibilidades, muitas formas de trabalho com espiritualidade. Os meus guias ficaram muito perto de mim, me ensinando muita coisa sobre muitas vertentes, formas de trabalhar, formas de fazer, formas de agir. O que eu entendi em toda essa ritualística, além de um monte de coisa que eu entendi sobre mim mesma, sobre a minha vida, que tudo bem a minha base ser a Umbanda, sabe? É importante eu ter uma base, então a minha base ela é Umbanda, mas nada me impede de navegar por outras frentes. Então, se eu quiser, eu tenho a minha base como Umbanda, mas se eu quiser trabalhar com a magia do fogo, se eu quiser trabalhar com uma vertente Wicca, se eu quiser trabalhar com hinduísmo, se eu quiser trabalhar com xamanismo, isso não me impede de trabalhar. O fato de eu ser umbandista não me impede de trabalhar em outras vertentes também, apesar da minha base ser humana, certo? Então isso abriu muita coisa na minha cabeça. Eu comecei a fazer vários cursos. Fiz o curso Macaia com David, fiz o curso de ervas do Adriano Hervero, fiz curso de chakras, fiz curso de magia do fogo, magia de Exu, estudei apometria, vários cursos de apometria que eu fiz. Fiz um curso muito foda de psicanálise para as religiões afros, fiz curso de xamanismo e fui fazendo um monte de curso, aprendendo um monte de coisa, fiz curso de tarô também e fui aprendendo a compor o meu leque de ferramentas, o meu leque de ensinamentos e olha, até o presente momento não acabou esse meu leque. Tem várias outras coisas que eu quero estudar, que eu quero trazer, que eu quero aprender para mim mesma e também para poder ajudar o próximo, sabe? Então, há uma longa jornada ali de identificação do meu querer. Nossa, profundo isso aí, hein? E é isso. Um pouquinho de mim, um pouquinho da Jess, para quem quiser, para quem sempre teve dúvida quem eu sou, para onde eu cheguei, o que eu faço. E hoje o meu trabalho é focado, hoje que eu faço de atendimento, é realmente no xamanismo, no tarô, nos atendimentos de apometria, nos atendimentos de comunicação animal, no atendimento de naturopatia, que são isso. Muito prazer, obrigada por estarem aqui, por me ouvirem. Desculpem aí se eu fico olhando pro lado errado da câmera, tô aprendendo ainda essas coisas. E é isso. Curtem, comentem, se inscrevam no canal e é isso.